A divisão de smartphones da LG já viveu claramente dias melhores, só que hoje, falando especificamente de hoje, ela nem aparece na lista das principais fabricantes de dispositivos móveis do mundo. Mas ainda assim, a aposta dos caras continua bem sólida no mercado e com uma cara meio que renovada, digamos assim. Essa linha ThinQ, criada pela LG, segue o conceito de adicionar inteligência artificial nos produtos da marca, e isso é claro que inclui o smartphone. Aqui no Brasil, o modelo mais potente disponibilizado por ela é o V35 ThinQ, além do G7, mas ele só pode ser vendido em lojas físicas da empresa e por R$5.000. Hoje, no entanto, a gente vai falar de um outro produto que não é vendido no Brasil, o V40 ThinQ, esse cara que tem 60 mil câmeras. Brincadeira, ele tem só 5. E ó, a gente só vai chamar ele de V40, porque ficar V40 ThinQ toda hora é meio cansativo. E se você quiser acompanhar essa análise, vendo todos os detalhos do aparelho, clica aqui embaixo, ó. Tem uma lista com as especificações dele, uma ficha técnica bem bonitinha lá no canaltech.com.br. Mas agora vamos lá ver do que o V40 ThinQ, aliás, só o V40 é capaz. Vamos lá. Olha só, esse cara daqui é considerado um competidor direto de smartphones com foco em fotografia, potência e produtividade, como o Galaxy Note 9 ou o iPhone XS Max com suas telas gigantes. No aparelho da LG a gente tem um display OLED de 6,4 polegadas e resolução QHD+. Ele também segue aquela tendência do Note, o que resulta em uma nomenclatura para explicar a proporção de 19,5:9. A LG chama a tecnologia de Full Vision. Em termos de design e estrutura, o V40 não se diferencia tanto assim do mercado, mas reflete no celular premium com alumínio nas laterais e um visual bastante elegante. Mas ele é um aparelho de tamanho grande e é escorregadio, talvez por causa do vidro que tem na traseira. São 169 gramas no total e ele traz a certificação IP68 contra água e poeira. A fabricante também decidiu manter a entrada P2 para fones de ouvido, mas o dispositivo traz apenas slots individuais para um chip de operador e um outro para cartões microSD com suporte para até de 2 TB, se existir, é claro. Também existe aquele sistema de reconhecimento facial padrão do Android nesse aparelho, mas ele usa apenas as câmeras tradicionais do celular, logo recomendado é continuar usando o leitor biométrico, que é um pouquinho mais seguro e fica lá na traseira. Só que ainda falando sobre o display do smartphone, aqui vão algumas considerações importantes. Primeiro que o brilho da tela dele é intenso pra caramba, especialmente no modo automático, só que ainda abaixo de concorrentes como o Note 9 ou o XS Max. Segundo que a relação de contraste também é boa, mas ainda abaixo de outros concorrentes, como o Pixel 3 XL. Por outro lado, você tem em mãos um celular com tela grande e confortável para consumir conteúdo, e ainda com suporte a conteúdos em HDR. A fabricante também fez uma boa jogada nas saídas de som, mas ainda um pouquinho confusa. A principal delas é a de baixo, mas no Note é uma outra saída que trabalha com muito menos intensidade. Tudo bem que a distribuição do som dele pode não ser a das melhores, mas a qualidade de reprodução é muito boa. O volume é alto e sem distorções fortes aplicadas, o que torna a experiência com o Quad DAC ainda melhor. Ainda em tempo, ele também traz a tecnologia DTS-X 3D, que não é recomendada para todos os estilos musicais, só que nos ajustes você pode calibrar sim o equalizador. Lá nos ajustes também você ainda pode calibrar a temperatura e níveis de cores RGB do display. Mas olha só, apesar de tudo isso daí que é muito legal, parece que a LG nunca foi lá uma grande fã de grandes baterias, né não? São 3.300 mAh no V40 ou 300 mAh a mais do que no G7. Isso daí também é bem menos do que alguns dos seus outros concorrentes, embora ele traga sim suporte ao carregamento por indução e as outras tecnologias de carregamento rápido. Só que é no dia a dia que o negócio fica apertado pro V40. O dispositivo é sim capaz de aguentar aquele dia inteiro de uso, bem longe das tomadas. Só que olha só, essa é uma média bem baixa, tá bom? A média de tela ligada que a gente fez com esse cara todos os dias do testes sempre passou das 4 horas, mas é coisa de tipo 4 horas e 10, 4 horas e 15, 4 horas e 20, nunca chegou a 5 horas de tela, por exemplo. Neste caso, se você procura por autonomia estendida, o V40 talvez não seja aquele modelo com tela gigante e tudo mais ideal. Para carregar esse cara aqui também por completo você vai precisar de mais ou menos 1h45, 1h50 minutos. Se você deixar ele 20 minutinhos na tomada, você vai conseguir uma média ali entre 37% a 40% de carga. E, é claro, para conferir os outros resultados de bateria do LG V40, é só clicar aqui embaixo e correr lá no canaltech.com.br.
Só que a LG também resolveu investir em especificações fortes, né não? O V40 tem 6 GB de RAM e uma multitarefa muito sustentável para o chipset Snapdragon 845. Essa versão testada aqui por nós do Canaltech tem 64 GB de espaço interno. Ele ainda disponibiliza, por exemplo, aplicativos para notas rápidas que permitem a você fazer desenhos, rádio FM, app de saúde e muito mais. A propósito, para conferir todas as especificações e detalhes do V40, é só clicar no link que está aqui na descrição e vocês vão conferir a ficha técnica completa dele. Mas olha só, galera, é exatamente aqui que você percebe que o V40 não foi criado para o público brasileiro. O dispositivo vem com Android 8.1 Oreo e o único idioma português disponível é o lá de Portugal. A LG também disse que ele vai ser sim atualizado em breve para o Android Pie, só que sem estipular nenhuma data. E por falar em datas, dificilmente esse cara deve chegar oficialmente em território nacional. Olha só, o seu desempenho não vai decepcionar, mas também não vai ser diferente de outros smartphones com hardware semelhante. Neste caso, você pode sim aproveitar todos os seus jogos e aplicativos pesados, além de consumir conteúdo sem se preocupar com quedas bruscas durante a usabilidade. A propósito, sim, a interface da LG continua cheia de truques, atalhos e recursos. Só que todo mundo já sabe, né? O V40 é o primeiro celular do mercado com 5 câmeras e oferece versatilidade aos fotógrafos de plantão. A configuração de câmeras dele fica da seguinte maneira. Na traseira nós temos a lente principal, que tem 12 megapixels de abertura f1.5, com distância focal equivalente a 25 mm e estabilização ótica de imagem. Depois vem a lente grande angular, que tem 16 megapixels de abertura f1.9 e uma distância focal de mais ou menos 16 mm, com campo de visão de 107 graus. E por fim nós temos pela primeira vez em um celular da LG uma lente teleobjetiva com zoom de 2 vezes. Ela também tem estabilização ótica de imagem, uma distância focal equivalente de 50 mm e abertura de lente de f2.4. Só que não acaba aqui, né não? Na frontal nós temos a lente principal, que tem 8 megapixels de abertura f1.9 e depois temos um segundo sensor, que tem 5 megapixels de abertura f2.2, com ângulos de visão de 80 e 90 graus respectivamente. Aliás, ambas essas câmeras aqui têm foco fixo. A LG foi uma das primeiras empresas a usar uma lente de ângulo aberto em um smartphone. Ela continua aqui no V40 e continua fazendo bom trabalho, especialmente em locais bem iluminados e com muitos detalhes. É claro que nem toda imagem vai ter o mesmo efeito ou nível de detalhamento e que os cantos, sabe, os cantinhos da imagem quando você tira com a wide angle, eles podem sim ficar um pouquinho distorcidos. Mas vamos concordar, essa daqui é a melhor lente, a mais divertida e ela funciona bem, embora seja a que menos tenha qualidade do conjunto. Se você quer qualidade, usa a lente normal ou a lente de zoom. Agora voltando, pela primeira vez, a LG colocou uma lente com zoom ótico de 2 vezes em um dos seus aparelhos. Ela segue com aquela premissa parecida com a de outros concorrentes, logo você também pode esperar por qualidade similar neste sensor, além do principal que é usado no V40. Em resumo, o aparelho faz imagens muito boas, mas ainda muito saturadas, sabe? E com uma espécie de filtro nativo que é meio difícil de desligar, especialmente com tons de pele e outros detalhes que são considerados como imperfeições pelo software. Aí ele parece que borra tudo.
A propósito, quando aquele modo de inteligência artificial tá ligado, é que as fotos ficam com uma tonalidade bem diferente do que o natural, tá bom? O que é frio fica realmente frio. Sabe aqueles tons frios? Eles ficam muito frios. Os tons quentes fazem a mesma coisa, eles ficam muito quentes e bem estourados. E por aí vai. A nossa única solução, entre aspas, para fazer cliques com tons mais naturais foi desativar o HDR ou então usar o modo manual, que aí fica tudo beleza, e deixar o modo de inteligência artificial bem de lado, sabe? Para ocasiões bem especiais. Agora, falando das selfies, o V40 faz um trabalho legal, só que nada impressionante. Tipo o iPhone X, iPhone XS, o Galaxy Note 9 e até mesmo o Pixel 3, que não é vendido no Brasil, fazem um trabalho bem mais legal. Há ruído nas imagens, a diferença de ângulo de uma lente para outra não é tão significativa, e é claro, o modo de retrato, aquele famoso modo retrato, sabe? Ele ainda pega tanto quanto o aplicado nas câmeras traseiras. E aliás, o modo retrato não funciona com as lentes de ângulo aberto, seja nas lentes frontais ou nas lentes traseiras. Ainda sobre as capacidades das três câmeras do V40, a LG introduziu um modo chamado Triple Shot, que faz exatamente isso daí. Ele tira 3 fotos, só que alternando rapidamente entre as 3 câmeras traseiras. Ele é um modo que pode durar até 5 segundos para completar todos os cliques. E olha só, talvez, apenas talvez, seja um pouquinho confuso com o que quer propor. Ele cria um vídeo rápido com as 3 imagens, que também ficam salvas na galeria, mas parece não funcionar de um jeito tão prático, sabe? Mas galera, é sério, o V40 é muito bom para gravar vídeos, além do fato da câmera de ângulo aberto ser muito legal para gravar esportes, por exemplo. Como há estabilidade tanto na câmera principal quanto na de zoom, a estabilidade ótica, beleza? Modos como Cine Vídeo ficam ainda mais legais e interativos. Tem um recurso chamado Point Zoom que você consegue controlar o zoom de um jeito bem legal. Eles querem basicamente aplicar um efeito de cinema nas gravações móveis e, sério, até que funciona. O mais legal de todos eles, para quem realmente pretende gravar vídeos com esse smartphone, é o modo manual. Sério, ele tem um modo manual tanto para fotos quanto para os vídeos. Aí você pode ajustar coisas como o balanço de branco, o valor de exposição, o ISO, a velocidade do obturador, o foco e muitos outros. Mas também pode ajustar o áudio dos microfones que é gravado em estéreo, por exemplo. Isso aí a gente não vê em todo aparelho do mercado. O V40 também permite, nesse mesmo modo aqui manual, alterar a taxa de quadros, que vai de 1 até 240 fps, mas eles têm os tradicionais, tá bom? Tipo 30 fps, 60 fps, além de deixar selecionar o bitrate e ativar a gravação com áudio Hi-Fi de alta qualidade e a captura de imagem com HDR10. Eu sei, é muita coisa, mas quem vai gravar vídeos vai gostar muito desse aparelho. Tanto que hoje ele se mostrou um dos melhores, ou talvez o melhor smartphone Android para fazer filmagens. Bom, novamente, o V40 não pode ser adquirido de maneira oficial aqui no Brasil. Esse cara tem um preço estipulado lá fora, nos Estados Unidos, de 950 a 980 dólares, e isso é realmente muito longe da realidade de muitas pessoas. Mas para quem quer um smartphone premium, esse aqui entrega, sim, itens e recursos essenciais e um monte de recurso extra de sobra que tentam justificar o seu valor alto. O display do V40 e a saída de som também tem uma qualidade muito boa. Ele tem certificação IP68, aí você pode derrubar um copinho d'água talvez. Ele tem carregamento sem fio por indução, no caso. Ele mantém a entrada P2 e ele tem também esse botão aqui para o Google Assistente, que eu ainda não sei se é um ponto positivo ou um ponto negativo. Mas ó, a LG já prometeu que mais smartphones da marca terão esse mesmo botão. Então, se você se incomoda, bem, ele vai continuar aqui. Os caras da LG, por exemplo, agora trocando um pouquinho de assunto, eles chamam essa área aqui do Note de nova segunda tela, que em teoria seria aquela evolução da segunda tela do V20. Nada a ver de verdade. Não tem nem espaço para os ícones que ficam aqui em cima, tanto que eles ficam se alternando automaticamente porque não tem espaço. Então a área do recorte definitivamente não é uma segunda tela. A vida útil de bateria desse cara aqui também foi uma das coisas que menos nos impressionou em relação a concorrentes como o iPhone XS Max ou o LG Note 9, o Galaxy Note 9, que são concorrentes da mesma faixa de preço, com exceção do iPhone que, enfim, né? E por fim ele tem essas múltiplas câmeras que são muito boas, mas que dá um certo nó na garganta quando você vê o pós-processamento cheio de filtros.
Enfim, galera, o V40 é um smartphone muito bom, mas ele parece estar bem perdido no mercado. Existem outros aparelhos bem mais baratos e com hardware semelhante, tipo o Snapdragon 845 e 6 GB de RAM. Além de outros modelos específicos, como o Pixel 3, que é focado em fotografias, ou o iPhone, que faz vídeos tão bem quanto o V40. Mas não entenda a gente errado não, tá? Esse aqui é, novamente, um ótimo aparelho. Ele só está numa posição complicada, já que ele tem um valor de mercado semelhante a de outros aparelhos que conseguem oferecer recursos mais vantajosos. E é claro, a gente não vai esquecer, ter 5 câmeras também podem ser consideradas, digamos assim, um pouquinho de exagero, talvez, mas ele traz muita versatilidade, são 3 câmeras, pô. É claro que, enfim, muita gente não vai usar tudo isso, mas é versátil. Mas e vocês curtiram o V40 ThinQ? Vocês acham que é um aparelho que podia ser vendido aqui no Brasil por um preço legal? É claro que ele não teria, porque o V35 custa 5 mil, então eu esperaria um pouco mais desse cara aqui, tipo uns 5.500, 6 mil reais. Enfim, quanto vocês acham que o V40 ThinQ, por quanto vocês acham que ele seria vendido aqui no Brasil? Eu já tô começando a me perder, então vamos ficar por aqui. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Para conferir mais detalhes do V40 é só clicar aqui embaixo, tem a ficha técnica do aparelho. E é isso, vamos ficando por aqui. Tchau, falou!